Olá pessoal, eu sou o Luciano Sena do blog MCA ou Ministério Cristão Apologético. Esse é o canal do blog. Por que as testemunhas de Jeová pregam de casa em casa? Muitos cristãos, geralmente, têm elogiado o trabalho das testemunhas de Jeová ao vê-las no frio, calor, pode ser até mesmo garoando. É visto as testemunhas de Jeová persistentemente, pregando nas praças, nas ruas, nas casas, e muitos crentes chegam até a dizer, elas podem estar erradas em tudo, mas nesse ponto elas merecem ser elogiadas. Pois bem, eu vou dizer para você algo que talvez você não saiba. Dentro da organização das Testemunhas de Jeová, existe um relatório de horas, um relatório de serviço de campo, onde o horário em que elas desempenharam o trabalho de pregação delas é relatado. Nesse livro aqui, Organizados para Fazer a Vontade de Jeová, que eu não sei se ainda é atual, as testemunhas de Jeová mudam muito, aqui é dito na página 86. É importante fazer um relatório exato das horas de serviço de campo. Basicamente, trata-se do tempo que você gasta no ministério de casa em casa, no testemunho nas ruas, em revisitas, dirigindo estudos bíblicos, dando testemunho informal ou público a pessoas que não são testemunhas dedicadas e batizadas. E aqui ainda mais adiante diz, seu tempo de serviço de campo inicia quando você começa a dar testemunho e termina quando acaba de fazer a última visita em cada período de testemunho. Portanto, as testemunhas de Jeová, elas precisam relatar o seu serviço de campo. A quantas horas elas trabalharam, entre aspas, evangelizando. Pois as testemunhas de Jeová não anunciam o evangelho. Elas geralmente introduzem a matéria de capa da revista ou do livro que elas estão trabalhando naquele mês em campanha. Portanto, não elogie as testemunhas de Jeová. Internamente, esse relatório de serviço de campo serve como um termômetro para ver se aquela testemunha de Jeová é dedicada, envolvida no ministério ou se ela é fraca. Assim, há uma pressão interna sobre aqueles que não são tão ativos. Aliás, uma testemunha de Jeová que fica muito tempo sem pregar de casa em casa, ela é considerada uma testemunha inativa, o que seria uma tristeza para qualquer testemunha de Jeová dentro do salão do reino. Também, quando elas vão ser avaliadas para granjear algum cargo ou alguma responsabilidade interna, o que leva em conta são os horários, a quantas horas eles trabalham de casa em casa, quantas visitas ou revisitas eles fizeram, quantos livros distribuíram. Então, meu querido irmão, não elogie e nem se admire diante desse trabalho que elas realizam, pois não é tudo isso que você imagina. Se você tirar esse relatório interno, você pode ter certeza, poucas testemunhas de Jeová iriam de casa em casa. Pouquíssimas iriam. E tem um outro fato. Você já observou que quando elas estão pregando de casa em casa, elas andam bem devagar, conversando uma com outra, para na casa, fica esperando ver se sai alguém, aperta a campainha, interfone, parece que quase conversar com o poste, andam de passos muito estreitos e curtos. Você já notou isso? Porque elas estão relatando hora. Quando acaba aquele horário, de repente você não vê mais as testemunhas. Elas andam rápido, vão embora, quase não te cumprimentam mais, porque naquele momento acabou o seu horário de serviço de campo. Não se engane, as testemunhas de Jeová não pregam o evangelho, de forma nenhuma. Não anunciam o arrependimento em Cristo Jesus. Você nunca vai ouvir isso da boca de uma testemunha de Jeová, porque o que elas vêm oferecer é o paraíso, para que você adentre a organização de Jeová e venha ter a esperança de entrar no paraíso. Jesus é um detalhe dentro de toda a sua construção doutrinária. Jesus não é o centro, o evangelho não é o centro. O ponto norteador não é a cruz de Cristo, não é o sangue de Cristo.
O ponto norteador deles é a organização de Jeová ou a organização da Torre de Vigia, da qual eles têm que trabalhar como soldados. Aqui está esse meu alerta, eu espero que você possa compartilhar esse vídeo e ajudar outros a entenderem. As testemunhas de Jeová não pregam de casa em casa como afirmam, que é por amor a Cristo, de forma nenhuma. Elas têm uma pressão interna e elas precisam cumprir algumas obrigações organizacionais. Tudo bem? Deus abençoe e nos fortaleça em Cristo Jesus. Obrigado, pessoal.